Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os conceitos do R avançado. Ainda estamos aqui com grafos, tá? Então esse daqui já estamos chegando no finalzinho da parte de grafos. Depois deste vídeo aqui, teremos, eu acho que apenas mais dois vídeos, tá? Onde vamos trabalhar com distância e caminhos, tá? E por final, vamos trabalhar com subgrupos e comunidades, tá? Que eu acho que é uma parte bem interessante e bem legal, tá? Caminhos é muito importante, tá? Mas antes disso, nessa aula de hoje, vamos trabalhar com a parte de descritores das redes e nós, tá? Então é uma parte mais teórica, mas que eu vou falando um pouquinho aqui sobre esses descritores, tá? E aí eu vou rodando alguns cálculos para mostrar como que a gente faz para calcular esses descritores, tá? Então, o primeiro que a gente tem aqui, tá, é a densidade, tá? A densidade nada mais é do que a proporção de arestas presentes de todas as arestas possíveis da rede, tá? Então, a gente pode calcular usando a densidade das arestas, passo o meu gráfico, loops eu vou deixar como falso, tá? E aqui eu tenho a densidade da minha rede, tá? Eu também posso utilizar essa outra fórmula aqui debaixo, tá? Para calcular, tá? Então vocês podem ver que o valor é o mesmo, tá? Eu posso utilizar essa forma aqui essa fórmula, a segunda fórmula aqui, né, para uma rede direcionada, por exemplo, tá? Então se tiver uma rede direcionada, eu posso utilizar essa segunda forma. Ah, outra outro descritor, na verdade, que a gente tem, né, é a reciprocidade, tá? Que é a proporção de vínculos recíprocos para uma rede direcionada, tá? Então eu posso calcular chamando diretamente a função aqui, né, reciprocity, e passo o meu grafo, tá? Então eu tenho o valor aqui, tá? Eu também posso calcular 10 censos, tá? E passo a minha rede, tá? Então eles são para pares de nós nílios, acho que é essa a palavra correta, né? Assimétricos e também mútuos, tá? Então eu gero os valores aqui, tá? Então eu tenho aqui os valores, na verdade, nulos, né? Assimétricos e mútuos, tá? E eu tenho uma segunda, uma terceira fórmula aqui, né? Para calcular a reciprocidade também, tá? Que eu posso calcular desta forma aqui, tá? Então você pode mudar alguns parâmetros aqui testando também, tá? E aí eu tenho o valor aqui da reciprocidade. Eu também tenho outro descritor que é a transitividade, tá? E aí eu tenho duas características da transitividade, que ela é global e local, tá? Na global, a proporção de triângulos, né, da direção considerada para triângulos conectados, tá? E a local é a razão de triângulos para triângulos conectados de cada vértice, na verdade, de que cada vértice faz parte, tá? Então, eu tenho a primeira transitividade aqui, né? Onde a rede é tratada como uma rede não direcionada, né? Então, eu tenho aqui transitividade, eu tenho meu grafo e eu tenho global, tá? Então, eu tenho o valor aqui, tá bem? Então, eu posso calcular dessa outra fórmula aqui também. Então, passo transitividade, não direcionado, né? Passo meu gráfico e passo o mod aqui como colapse, tá? Então, eu tenho o valor aqui também, tá bem? Eu tenho a local, tá? Então, o type ali local. E aí, eu tenho essa característica aqui da transitividade, tá? Para uma rede local, bem? E eu também tenho essa quarta forma aqui, tá? Que é para uma rede direcionada, tá? Então eu posso calcular também desta forma, tá? Então aqui a gente tem a transitividade, tá? Ah, se vocês procurarem na literatura, vocês vão ver que tem uma série de tipos de tríade, tá? Sobre teorias dos grafos. Eu aconselho vocês darem uma olhada
sobre este conteúdo, tá bem? Outra coisa que a gente tem aqui é diâmetro, tá? Isso aqui é bem importante que vocês podem utilizar bastante quando estiverem trabalhando com grafos, tá? Então, o diâmetro da rede, né, é a maior distância geodésica, tá? Mas como assim? Tá? É o comprimento do caminho mais curto entre dois nós da rede. Aqui no iGraph a gente tem a nossa função diâmetro, tá? Que retorna a distância, e a gente tem também o getDiameter, tá? Que retorna os nós ao longo do primeiro caminho encontrado dessa distância. Então, o diâmetro retorna o nosso caminho propriamente dito, né? E o getDiameter retorna os nós que estão contidos nesse caminho, tá? Uma coisa que você tem que ficar atento, tá? É que os pesos das arestas são usados por padrão, mesmo que sejam definidos como NA, tá? Então vamos calcular o nosso diâmetro aqui. Então vou colocar aqui peso NA, a gente tem 4, e se eu rodar aqui, eu também tenho 4, tá? Então dependendo se eu colocar o peso da rede ali, né, ele vai tratar como o mesmo valor, tá? Eu posso criar um objeto aqui pegando os nós que fazem parte, né? Por exemplo, eu posso dar um print aqui nos objetos e aqui eu tenho os vértices que fazem parte desse caminho que eu encontrei, tá? Se eu der um class aqui no diâmetro, tá? Eu vou ver que ele é da classe iGraph, né? Então, como eu comentei com vocês, o getDiameter retorna uma sequência de vértices, tá? E quando solicitado a se comportar como um vetor, uma sequência de vetores produzirá índices numéricos dos nós nela. O mesmo se aplica à sequência de arestas, tá? Então vamos criar o vetor aqui, né, de diâmetro, tá? Então a gente tem o nosso resultado aqui embaixo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também, tá? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho com cores também na parte de caminhos lá, mas já dando uma olhada aqui na parte de diâmetros, aqui a gente pode mudar as cores, né, ao longo do diâmetro, tá? Então eu vou criar uma primeira cor aqui, tá? Que vão ser os valores que estão fora do nosso diâmetro, tá? Então, vertex color, tá? Eu vou colocar como cinza. Os valores que os vértices, né, os vertex que fazem parte do diâmetro, eu vou colocar como gold, tá? As arestas que não fazem parte, eu vou colocar como cinza, tá? Então, estou usando a função wrap aqui, tá? Vou colocar como cinza. E o que fazem parte aqui as arestas que fazem parte do diâmetro, tá? Então eu passo o índice aqui, ó, e graph path diâmetro, tá? Eu vou passar como laranja, tá? Beleza. Aqui é outra funçãozinha aqui, tá? Que encontra as arestas ao longo de um caminho, tá? Vou deixar comentado aqui, mas vocês podem testar depois. E agora eu posso dar um plot, tá? Então eu vou dar um plot no nosso graph, tá? Vertex color vai ser o vcol, end color equal, e o nosso mod aqui que vai ser zero, tá? Dá um plot. E agora a gente tem a nossa rede aqui colorida, a gente tem o nosso caminho aqui traçado colorido, tá? Então a gente tem os nossos vértices aqui, que foram coloridos, tá? A gente tem o nosso caminho e o que não fazem parte desse caminho que a gente definiu continuam em outra cor, tá? Bem interessante, né? Outra coisa que a gente pode fazer também, tá? É os graus do, do nó, tá? Então a função degree, né, possui um método in, um método out e um método all, ou total para o grau, tá? Então eu vou criar um grau aqui, que eu vou chamar a função degree, e vou passar um modo. Então a gente tem o modo in, out ou all. Até eu vou colocar do ladinho aqui comentado, tá? Vou colocar assim, ó, modo in, out, all, tá?
Então a gente tem esses modos aqui. Deixa eu criar um grau aqui e eu posso dar um plot, tá? Então eu vou dar um plot aqui no tamanho aqui, passando o grau multiplicado por 3. Vocês podem trocar esses valores para testar, tá? Esses são valores aleatórios que eu criei aqui, tá? Então a gente tem aqui o nosso grafo gerado aqui pelo grau dos nós, tá? Como eu sempre digo para vocês, dêem uma olhada sobre essa teoria, tá? Qualquer dúvida, vocês também podem gerar um histograma, tá? Dos graus do nó. Então aqui a gente tem o nosso histograma, né? Então a nossa frequência, a gente tem nossos graus aqui. Bem tranquilo, né? Histogramas a gente já tem a parte de histogramas, geração de histogramas lá na playlist sobre gráficos, né? Outra coisa que dá para fazer com R aqui na parte de grafos, tá? É calcular a distribuição de graus, né? Então a gente pode usar o grau, né? Grau.dist para criar um objeto. Eu chamo a função degree underline distribution, tá? E aí eu passo o nosso grafo, tá? Eu passo se ele é acumulativo ou não, nesse caso eu vou passar como true e o modo all. E aí eu posso dar um plot, né? Dar um plot aqui nesse meu gráfico, tá? No meu grafo, na verdade, né? Passando o meu grau que eu utilizei e o meu grau dist, tá? Que é a distribuição do gráfico, tá? Aqui as formas, o tamanho, as cores e os valores dos eixos, tá? Então posso verificar aqui a frequência acumulada e o meu grau, tá? E a forma que eu utilizei, que é o PCH, que é o 19, que são as bolinhas essa aqui, tá? Outra coisa que eu posso utilizar aqui também no R para calcular são a centralidade e a centralização, tá? Não vou entrar a fundo aqui no que é esse conteúdo, porque ele é um pouquinho extenso, tá? Mas a gente tem algumas características, que é o grau, tá? Então a gente pode calcular o grau dessa forma, que a gente já viu ali, o modo in, tá? E a gente pode também calcular como se fosse um center degree ali, né? Um grau, tá? E a normalização ali eu vou deixar como verdadeiro e o modo eu vou deixar como in, tá? Então aqui eu tenho alguns valores aqui que eu posso verificar, tá? Então eu tenho o res, tenho centralização. Outra coisa que eu posso calcular aqui é o vetor, tá? Na verdade antes aqui eu tenho a proximidade, tá? Que é a centralidade baseada na distância de outras pessoas no grafo, tá? Que é a inversa à distância geodésica média do nó em relação a outras pessoas da rede, tá? Então eu posso utilizar essas funções aqui para calcular, tá? Então eu tenho o peso NA, tá? E eu posso utilizar essa outra função aqui também, passar o modo all e passar a normalização como true, tá? Então tem os valores aqui também, tá? Então tem os valores anteriores e mais algumas características aqui, tá? Bom, a gente viu aqui a proximidade e a gente tem também o vetor próprio, tá? O vetor próprio, que é a centralidade proporcional à soma das centralidades de conexão. Então, valores do primeiro vetor próprio da matriz gráfica, tá? Então, a gente pode gerar esse vetor próprio com essas duas funções aqui, tá? Então, a gente tem os valores associados. Então, você pode obter várias informações aqui, tá? E a gente pode utilizar também aqui o CENTR underline, tá? Para a gente obter também desta outra forma, tá? Então tem várias informações aqui que a gente pode obter, tá? A outra coisa que a gente pode pegar também nesses descritores são as intermediações, né? Que a gente vai utilizar essa função betweens, né? Seria o entrelaçamento, né? Então essas intermediações são a centralidade baseada em uma posição do corretor
que conecta outras pessoas. O número de geodésicas, né, que passam pelo nó ou pela borda, tá? Então a gente pode calcular esse entrelaçamento dessa forma aqui, tá? Então eu passo o meu gráfico, passo ser direcionado, não posso passar o n, o peso, né? Se vai contar os pesos ou não. Então eu tenho aqui, tá? Eu posso utilizar essa outra forma também, tá? Então eu tenho outras características aqui também associadas, tá? E eu posso calcular também desta forma aqui, tá? Que aí eu tenho outras características aqui associadas, tá? Então, se você olhar essa primeira e essa terceira, vai ver que os resultados são os mesmos, sendo que, deixa eu voltar aqui, que eu perdi, é embaixo que eu tinha que olhar, centralidade, aqui. Sendo que a terceira aqui, tá? A gente obtém mais algumas informações, tá? Então a gente obteve os valores e a gente tem a centralização aqui, tá? Bom, e a última coisa que a gente pode ver aqui, dessa partezinha para encerrar, que eu acho que esse vídeo já está ficando bastante longo, tá? É a parte aqui de hubs e autoridades, tá? Então o algoritmo de hubs e autoridades, tá? Ele foi inicialmente utilizado para examinar páginas da web, tá? Bom, não vou entrar na teoria aqui, mas eu vou só utilizar as funções de hub e autoridades para mostrar como que a gente pode utilizar para obter essas informações de um grafo, tá? Então, eu vou criar um objeto chamado HS aqui que vai pegar o hub score do meu grafo, tá? Formato de vetor. Eu vou utilizar essa outra função, que é o utility score, tá? Também na forma de função aqui, vou desconsiderar os pesos, AS, tá? E agora eu vou dividir a tela aqui só para dar um plot. E vou dar um plot aqui no hub e vou dar um plot aqui nas autoridades, que seriam, né? Então a gente pode ver essas duas funções geradas aqui, tá? Então a gente tem nosso gráfico aqui para os hubs e para as autoridades, tá? Como eu disse, não vou entrar na teoria, tá? Mas vocês têm que dar uma olhada, se forem se aprofundar ou pretendem se aprofundar nessa parte do conhecimento sobre grafos, né? Dá uma olhada com atenção nisso aqui, tá? DevOff aqui só para fechar nossa página aqui de impressão. Tranquilo, pessoal? Bom, acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Então no próximo vídeo vamos ver um pouquinho sobre distâncias e caminhos, que é uma parte bem interessante, uma das partes mais utilizadas em teoria dos grafos, tá? Então aí quem gostou dá like, se inscreva no canal, compartilha, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!